Muito bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical, lendo a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versos 22 a 31. Lembrando sempre que quando vamos falar com alguém muito importante, no caso vamos falar com Deus, primeiro Deus fala e depois nós falamos. E quando vamos falar, a primeira coisa que temos a dizer é pedir perdão pelos nossos pecados, posto não sermos adequados para comparecer à presença do Altíssimo. Então vamos ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, os versos 22 a 31. Nos diz a palavra do Senhor: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, ou os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Valores de Cristo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Assim temos lido a palavra de Deus, seja Ele bondoso para conosco, e a inscreva em nosso coração. Vamos orar confessando os nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente, não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. A verdade é que nós sabemos o que é certo, mas amamos o que é errado. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a acompanhar um dos cânticos da mocidade. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor.
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos orar, intercedendo pela nossa igreja, pelo mundo que sofre com essa pandemia e também pelo nosso país. Oremos a Deus. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente no combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre a mensagem de sabedoria, que é Jesus Cristo crucificado. Muito bem, irmãos, conforme lemos na palavra de Deus, nós vamos destacar os versos 22 a 25, inicialmente, que dizem assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo vem comparando aqui, vem contrastando a suposta sabedoria do mundo com a suposta loucura de Deus. E este contraste é ampliado agora e se expande para incluir os judeus, os gregos e os cristãos. Então vamos lá, os judeus, os gregos e os cristãos. E observe os três grupos. O primeiro grupo descreve os que são religiosos apenas. O segundo grupo descreve os que são deste mundo. E o terceiro grupo descreve aqueles que são o verdadeiro povo de Deus. Primeiramente, os judeus, diz aí no verso 22, eles pedem sinais.
Eles sempre estavam procurando por um sinal. Eles sentiam que só por meio de um sinal miraculoso seria possível estabelecer a fé. Eles pediam repetidamente a Jesus que lhes mostrasse um sinal para este fim, para que tivessem fé. Eles testemunharam milagres e vários operados por Jesus e ainda lhe pediam outro sinal, outro milagre. Finalmente, o Senhor lhes falou que receberiam só mais um sinal, e era o sinal da ressurreição. Quantas pessoas estão procurando as bênçãos e elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus. Quantas pessoas querem só o que Deus pode oferecer e não Deus que oferece. Nos dias de hoje, nós temos grupos assim que querem só ver sinais, só verem maravilhas, verem milagres operados. Pois bem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versos 38 a 40, nós lemos assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Vejam aí, ele porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nenhum sinal vos será dado. O que você está procurando é um Deus que abençoa com apenas as bênçãos, as coisas materiais e as coisas terrenas e as coisas que ficam neste mundo. O que você quer de Deus? Bem, os judeus pediam um sinal e foi dado um sinal a eles. Eles receberam o sinal da cruz, eles receberam o sinal da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição era a prova de que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus e que a sua morte tinha pagado a penalidade exigida pelo pecado. Eles acreditaram nisso? Não acreditaram. Isso não foi levado em conta por eles. Quando ouviram que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, eles inventaram uma história para cobrir essa verdade. E eles pagaram os soldados romanos para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Há uma lição aqui, uma lição bastante importante e prática para a nossa vida. É que a exigência de prova é frequentemente um subterfúgio, é uma desculpa só. É frequentemente só uma cortina de fumaça e uma desculpa para não se acreditar. O incrédulo pede frequentemente evidências e então não aceita essa evidência quando ela é claramente apresentada. Eles não rejeitam o Evangelho por falta de evidência. Eles rejeitam o Evangelho porque são condenados pelo Evangelho. Muito bem, nós temos outro grupo aqui, os gentios. Diz assim: os gregos buscam sabedoria. No verso 22 ainda. Os gregos não estavam mais perto da verdade do que os judeus, de modo nenhum. Eles procuravam só conhecimento humano, discursos bonitos, Sócrates, Platão, não é? Aristóteles e daí por diante, não é? Grego, a filosofia grega tornou-se assim conhecida no mundo. E
mas eles só queriam sabedoria que fosse da própria escolha deles. Eles só queriam uma sabedoria que inchasse o orgulho deles. Eles rejeitavam uma sabedoria que desse toda a glória a Deus. Eles se gloriavam na sabedoria que desse crédito aos iniciados, que eram eles assim se consideravam. Eles se revelavam em seus cultos de mistério, em que os iniciados tinham um conhecimento especial que ninguém possuía. Não é assim que os gregos agiam. E por fim nós temos aqui a colocação sobre o povo de Deus. Diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Capítulo 1, verso 23. Nós não pedimos um sinal, porque reconhecemos que nos foi dado o último sinal. Nós não procuramos sabedoria, porque vimos a sabedoria de Deus manifesta. Nós pregamos Cristo crucificado. Este é o centro da nossa fé. O centro da nossa fé é a cruz de Jesus Cristo. Então os judeus pedem sinais, milagres. Os gregos buscam sabedoria, filosofia. Os crentes, nós pregamos Cristo crucificado. Então, para os judeus, Jesus era escândalo. Para os gregos, Jesus era loucura. Mas para nós que pregamos a Cristo crucificado, Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz é coisa diferente para pessoas diferentes. Para os judeus, isso era escândalo. Para os gregos, isso era loucura. E para nós, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, os judeus tropeçaram na cruz. É importante dizer que a cruz é para nós aquilo que o êxodo foi para o povo escravo no Egito. A libertação. A libertação. E a coisa mais dura para o judeu aceitar era que o Messias tivesse sido crucificado. Isso era exatamente o oposto do ensino judaico popular. Os judeus queriam um Messias que fosse um libertador político, um líder militar que expulsasse os odiados romanos de suas terras. Bem, os gregos eram apaixonados por filosofia. Eles pensavam que todas as respostas podiam ser achadas por meio de um processo de argumentação. E eles ficavam ofendidos com a simplicidade da cruz. Isso era tão simples que até mesmo uma criança podia entender. Como é que podia ser verdadeiro? E se ela fosse assim tão simples, então não devia ser muito valiosa, achavam os gregos. Isso era toda a base do culto de mistério dos gregos. O mais difícil em uma filosofia era entendê-la, e o mais valioso era o mais difícil de ser compreendido, diziam eles. Bem, nós temos aí um grande contraste de fé no verso 24. Nós lemos assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora vemos essa forte comparação. O contraste não é entre os judeus e os gregos, mas é entre aqueles que estão sendo salvos e aqueles que estão perecendo, morrendo, indo para o inferno. Essa mesma mensagem que para o incrédulo é uma mensagem de fracasso,
é para nós uma mensagem de poder e é para nós uma mensagem de sabedoria. Se devemos nos gloriar, que não sejam em nossos líderes, ou em nossas filosofias, ou em nossos seminários, ou em nossos títulos de cursos de teologia, ou em nossos sistemas doutrinários. Antes, vamos nos gloriar na cruz de Jesus Cristo. Quem deseja se gloriar, que se glorie na cruz de Jesus Cristo. Observe que os crentes são descritos por um título aí distintivo que os separa muito claramente. Eles são chamados de os que foram chamados. Nós somos aqueles que fomos chamados. Essa chamada é dupla. Ela é externa e é também interna. Ela é externa e é interna. Nós fomos chamados externamente, primeiro, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. Nós ouvimos a mensagem de Cristo, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou de entre os mortos. Nós fomos chamados ao arrependimento de nossos pecados e a crer no Evangelho e confiar em Jesus como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Nós também fomos chamados internamente. O Espírito Santo fez um trabalho maravilhoso, especial em nosso coração e nos deu vida e nos trouxe à cruz por meio da fé. Não é assim com cada um de nós. Não foi Deus que atuou em nós e trouxe a nós o querer, o executar. Bem, então nós fomos chamados externamente e internamente por Deus, por meio da sua palavra. Então nós temos aí a colocação do poder de Deus no verso 25. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Com estas palavras, Paulo completa aí uma figura de linguagem, de referência cruzada, que começou no verso 22, e fazendo assim, ele fecha o ciclo para nós. Bem, a loucura de Deus e a fraqueza de Deus, ambos referem-se ao modo que a cruz é vista. Essas expressões referem-se ao modo com que a cruz é vista, como sendo loucura e como sendo fraqueza. E os judeus veem a cruz como um sinal de fraqueza, e os gentios veem a cruz como um sinal de loucura. Os gregos veem a cruz como um sinal de loucura. Está vendo aí? Bem, o homem pensa que a cruz é fraqueza e loucura, e ele reivindica que a morte de Jesus na cruz foi de nenhum efeito. E realmente, se Jesus não pagou pelos nossos pecados na cruz, então ela se torna um símbolo de loucura e fraqueza. E se a cruz não for expiação, então ela é o maior fracasso de todos os tempos. Para aqueles que estão perecendo, a cruz é fraqueza e loucura. Mas para nós, ela é o próprio poder de Deus. Esta loucura é mais sábia que qualquer sabedoria humana, e esta fraqueza é mais forte que qualquer força ou poder humanos. Quem são os chamados de Deus? Bem, nós temos aí dos versos 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas,
e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A observação que Paulo tem feito é que os homens não veem em Deus o que Deus espera que eles vejam. E eles não enxergam a Deus por meio do raciocínio intelectual, da razão simplesmente. Não é o inteligente que é escolhido. Na realidade, é frequentemente o oposto disso, nos apresenta o texto. Veja aí, não o sábio, mas o louco. Não o poderoso, mas o fraco. Não o nobre, mas o humilde. O desprezado. Não os que são, mas os que não são. E eu penso ser muito provável que Paulo não tenha se limitado aqui àquilo que nós comumente enxergamos. E ele deve ter pensado muito sobre o status dos membros da igreja de Corinto. E então falou sobre eles particularmente como um sermão dirigido a eles. Ele pede aos coríntios que façam a mesma coisa. Ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. No verso 26. Havia bem poucos ricos entre os crentes de Corinto, ou poderosos, ou famosos, ou influentes. Esteja certo, Paulo não diz que não houvesse nenhum sábio, ou que não houvesse nenhum poderoso, ou que não houvesse nenhum nobre, mas a maioria dos membros da igreja não se ajustava a essas categorias. Por quê? Porque a maior parte dos cristãos vem de classes humildes e desprezadas, vem dos fracos e dos que são considerados loucos. Por que razão isso acontece? Karl Marx sugeriu que aquele socialista, não é? Sugeriu que fosse porque as classes oprimidas e os fracos se voltavam para a religião como uma muleta para sustentá-los e para estabilizá-los. Mas esta não é uma resposta bíblica. Paulo diz que o motivo do cristianismo ser cheio de pessoas fracas, humildes e desprezadas é porque Deus escolheu, chamou esse tipo de pessoas para entrar em seu reino. Observe a ênfase que Paulo coloca na eleição de Deus. 3 vezes nesta passagem, Paulo repete que foi Deus quem escolheu. Então, os versos 26 a 30 de novo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, termo vocação, visto que não foram chamados, e muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, e novamente, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Nós temos aí repetidamente as palavras vocação, chamados, escolheu, sois dele. Isso é o que a cruz fez por nós. Ela é sabedoria e poder de Deus para nós. Paulo não podia ser mais simples. Não havia um modo de ser mais direto. Deus escolheu vocês.
foi por ter escolhido você que você está em Cristo. Paulo diz isso no verso 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Essa escolha aconteceu, diz a Bíblia, antes da criação, antes que você existisse. Na carta aos Efésios, capítulo 1, nos versos 3 e 4, nós lemos assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Bem, a Bíblia ensina, aquele que a Bíblia nos ensina que Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. E se você é um cristão, então este verso está escrevendo para dizer isso a você, para explicar por que você está na fé hoje. Deus escolheu você antes que o mundo tivesse o seu início. Pense nas implicações disso. Desde o começo da criação, você esteve nos planos de Deus. Me agrada muito saber disso. Ele formou a terra com você já em sua mente. Ao longo de toda a história, nunca houve um tempo quando Deus não conhecesse você e quando Ele não tivesse escolhido você para estar em Cristo Jesus. Essa escolha foi feita de acordo com a vontade de Deus. Em Efésios, ainda no capítulo 1, no verso 5, nós temos assim: Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E depois, no verso 11 de Efésios capítulo 1, nós lemos assim: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Bem, irmãos, nunca nos é dito na Bíblia que predestinamos a nós mesmos ou que as bases da escolha de Deus sejam as nossas ações. Nós nem mesmo existíamos quando nossa predestinação já era um fato existente. Isso significa que Deus não escolheu com base em qualquer mérito ou ação da nossa parte. Ele não nos escolheu com base na nossa fé. E a escolha dele não dependeu de nós. A escolha dele foi com base na sua própria vontade. Bem, Deus não apenas escolhe, Ele também leva os escolhidos até Jesus Cristo. E você pode ver isso em João 6,37, onde diz assim: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, aí nesse capítulo 6 de João, verso 37, temos um sermão de Jesus, onde Jesus mostra que aqueles que foram escolhidos pelo Pai irão até Ele. Certas pessoas foram dadas pelo Pai a Jesus, e todos esses que foram dados virão a Ele. Não há alguém que tenha sido dado que não venha. Isso não está falando de um programa de discipulado com uma adição opcional para andar com Cristo. Isso está falando da salvação. Jesus está falando nesta passagem com a multidão de incrédulos. Ele diz que muitos de seus ouvintes não irão a Ele, porque não estão entre aqueles que lhe foram dados pelo Pai. Isso você pode ver em João 6, verso 44 e 45, onde lemos assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, diz ele. Os únicos que vêm a Jesus são aqueles que o Pai traz a Jesus. A menos que um homem seja tirado por Deus dos seus pecados, ele simplesmente não sairá desse pecado jamais. Isso nos traz a uma pergunta: por que Deus não escolheu os sábios? Por que os poderosos e os nobres foram rejeitados? A resposta é dada no verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Bem, nós temos aí, poderíamos formar um seguinte quadro, assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as coisas humildes do mundo e as desprezadas, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Bem, e ele fez tudo isso a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E diz o texto que vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. E por quê? Diz aí, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, nós vivemos para Deus, e Deus é tudo para nós. Observe a cláusula aí de propósito que é dada tanto no verso 29 como no verso 31. A razão por que Deus escolheu o louco, o fraco, os humildes e desprezados foi para que nenhum homem venha a se ostentar na sua condição original, julgando ser alguma coisa. Nenhum homem pode dizer: eu encontrei a Deus como resultado do meu grande intelecto. Não, não pode. Nenhum homem jamais foi aceito por Deus por ser nobre de nascimento. Nenhum homem já realizou tantas ações poderosas suficientes para merecer a entrada no reino de Deus. Você nem mesmo pode ostentar que você foi salvo porque escolheu a Deus e porque você teve fé. Foi Deus quem escolheu você e foi Deus quem deu fé a você. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. E pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos mostre sempre o quanto dependemos dele e o quanto a cruz tem o seu valor, seu significado definitivo na nossa vida e para a nossa salvação. A cruz pode ser escândalo para os judeus, pode ser loucura para os gentios, mas para nós que fomos chamados é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Em resposta ao que acabamos de estudar em nossa escola dominical, vamos orar mais uma vez. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ela nos ensina a orar pelos motivos corretos. Ajuda-nos a lê-la, ajuda-nos a compreendê-la e, compreendendo-a, colocá-la em prática em nossa vida. Queremos orar na direção correta, pelos motivos corretos e com confiança. Queremos ser filhos melhores, queremos amar o próximo e queremos Te amar acima de todas as coisas. Queremos, Senhor, ter paz com todos os povos.
Queremos ser um verdadeiro templo, onde os homens venham buscar a Deus. Queremos desempenhar nosso ministério, desenvolver nossos dons para que sejamos úteis no Teu reino. Queremos caminhar de forma diferente, ver a luz, ser compassivos, agir como Cristo, viver sem presunção, exibir uma natureza renovada e queremos usar aquilo que foi criado para nós. Queremos não apenas saber o que é certo, queremos também fazer o que é certo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar neste instante mais um dos cânticos da mocidade. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.